noite a todos presentes. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que bom estarmos aqui nesse tempo, nessa celebração. Que bom que você veio adorar, conosco. A você que nos acompanha através das mídias sociais, seja bem-vindo em nome de Jesus. A você que ainda vai acessar esse culto, ainda é tempo também de você curtir e compartilhar, para que outros possam ouvir da palavra e do amor do Senhor Jesus. Quero convidar a todos aqui presentes, a você que está em casa também, se assim você puder parar, curvar a sua cabeça, vamos levar os nossos pensamentos ao Senhor, pedir que Ele fale ao nosso coração e pedir que o Senhor Jesus também receba, toda a nossa atitude de gratidão, de louvor e de adoração a Ele. Eu vou pedir o Ranon que eleve a Deus uma palavra de oração. Oremos. Pai querido, Pai de amor, muito Amém, queridos. Quero convidar você a se colocar de pé, se assim você o puder fazer. E de pé nós vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor Jesus. Vai ser projetado, você vai poder acompanhar. Salmo 146, o versos 5 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor: Como é feliz aqueles cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustrará o propósito dos ímpios. Amém? A esse Senhor, o único caminho, a verdade e a vida, vamos exaltar com muita alegria por essa oportunidade que nós temos de portas abertas, enquanto igreja, professar, proclamar, exaltar o nome do Senhor Jesus.
Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. É o Senhor. Vamos dizer juntos? Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Sobre nós, queremos tua glória sobre
desesperança, há uma esperança. Jesus, a fonte de toda esperança, a redenção, a salvação. Acredite na cruz de Cristo. Acredite no Cristo que morreu por você. Nestes dias de desespero, incerteza e medo há uma salvação, eu creio, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Nossa fé não sejam hinos, apenas notas e canções. E mesmo em tentações e fracos, creia em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, mas agora o amor venceu. E que a igreja viva esse amor. Creio em ti, as cadeias não prevaleceram, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Em breve voltará. Em breve voltará. Amém, meus irmãos? Jesus Cristo em breve voltará. Que a graça e a paz desse Cristo ressurreto seja conosco hoje e sempre. Amém? Nós vamos orar agora. Vamos orar com as crianças, elas precisam descer, né? E eu quero chamá-las aqui à frente. E nós vamos orar hoje também, além de orar para que Deus as abençoe lá no culto que elas serão, nós vamos agradecer a Deus pela vida do Gugu, né? Hoje é o aniversário do Gustavo, não é, Cristiane? É hoje? É hoje, né? Gustavo está fazendo quantos anos? 4? 4 aninhos, né? Gugu,
Gugu está aniversariando hoje, né? Então nós vamos orar e vamos agradecer a Deus. Vou descer aqui, vou ficar perto das crianças e vou ficar pertinho do Gustavo. Tá bom, Gugu? Vamos orar, meus irmãos. Vocês podem estender as mãos aqui para essas crianças preciosas. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá o privilégio de ver as nossas crianças aprendendo a amar ao Senhor e servir ao Senhor desde cedo. Que o teu cuidado santo, a tua bênção, a tua paz os alcance a cada dia, Senhor. E pedimos que o Senhor venha abençoá-los agora, quando estarão ali em culto, quando estarão também se preparando para a adoração. Que revestidos, ó Deus, pelo Senhor e do Senhor, eles possam, ó Deus, fazer o melhor, possam aprender e possam, sobretudo, ó Deus, entregar as suas vidinhas ao Senhor, os seus corações, reconhecendo a Jesus como seu único e salvador pessoal. E hoje nós nos alegramos pela vida do Gustavo. Obrigado, ó Deus, pela bênção de mais um ano de vida, por esses 4 anos. Obrigado por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor ainda vai fazer na vida dele, na vida da Cristiane, na vida do Gilvan. Obrigado por essa família, Deus, que tanto amamos e cremos e temos certeza que o Senhor também ama. Que o teu cuidado permanente os alcance a cada dia. É a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos lá. As nossas crianças vão descer porque também vão ensaiar, né? Irmãos, já oramos pelas crianças e eu só quero relembrar agora, né, os motivos que temos tido de oração. Hoje à tarde nós fomos visitar a Eugênia, eu e Rosana. Eugênia encontra-se aqui no CIAS e ela está aguardando que o médico possa fazer, né, ou passar outros exames para que ela venha fazer e assim continuar investigando a causa dos problemas que ela tem sentido. Nós já falamos, ela está com pancreatite e também com cálculo na vesícula, mas existe também uma suspeita de que tenha voltado a aderência, né, que ela já teve lá atrás e teve que submeter a cirurgia. Então, oremos pela Eugênia, né, para que Deus continue a abençoá-la. Oremos pela mamãe da Flávia. A Flávia está aqui conosco, né? Vamos continuar orando por ela. Oremos por Dona Mocinha. Oremos pelo pai do Eliseu da Rosane, está ali, né? O seu Enivaldo, né? E tantos outros irmãos, né, que estão carecendo do Senhor, das nossas orações. Nós vamos orar nesse instante. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça e vamos usar esse tempo para interceder, meus irmãos. Interceder pelas vidas uns dos outros, interceder pelas famílias que estão vivendo lutas e dificuldades nesse tempo, interceder por esses nossos irmãos que estão enfermos, parentes de nossos irmãos que estão enfermos. Que o Senhor a cada um abençoe segundo as suas necessidades, mas acima de tudo segundo o seu grande amor e a sua fidelidade. Eu vou pedir a Adeli para nos conduzir a Deus nessa palavra de oração. Ó Deus, nós nos colocamos, Pai, na Tua presença. Colocamos, ó Deus, cada pedido, ó Deus, que foi feito. Os irmãos, ó Deus, que estão necessitando, ó Pai, nesse momento, como a nossa irmã Eugênia, ó Deus, da Tua intervenção, do Teu cuidado, ó Deus. Ó Senhor, nós colocamos a vida dela nas Tuas mãos e de tantos outros irmãos, ó Deus, que carecem, ó Deus, da Tua presença. Senhor, que o Senhor possa restabelecer, ó Pai, a saúde, que o Senhor possa derramar também, Senhor, a Tua paz, que o Senhor possa derramar do Teu bálsamo, ó Deus, e que esses irmãos, ó Deus, possam, Senhor Jesus, sentir cada momento, ó Pai, o Teu cuidado, o Teu fluir, ó Pai. Ó Deus, nós necessitamos do Senhor, ó Pai, e nós clamamos a Ti porque sabemos que de Ti vem o socorro. De Ti, Senhor, vem as respostas, ó Deus. De Ti vem o sim, vem o amém. Ó Deus, nós confiamos no Teu poder, na Tua graça, no Teu amor, ó Pai. Senhor Jesus, obrigada por tudo, pela oportunidade que nós temos, ó Deus, de Te louvar, de Te servir, de exaltar o Teu nome, ó Deus. Continue, ó Deus, falando aos nossos corações. Fala, Deus, aos corações daquelas pessoas que nesse momento, ó Deus, estão ouvindo, ó Pai, estão
participando desse culto e que talvez, ó Deus, tenha alguma necessidade, Senhor, nesse momento, tem alguma inquietude, ó Deus, que o Teu Espírito Santo vá de encontro, ó Deus, a cada necessidade nesse momento. Em nome de Jesus nós te rogamos, nós te pedimos, nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu quero lembrar aos irmãos, hoje pela manhã a Mary nos informou, né, e nos desafiou. Amanhã é o Dia Batista Mundial de Oração. Então, amanhã, durante todo o dia, nós estaremos participando desse tempo de oração. Nós vamos ser municiados com orações ali do Juntos, que serão feitas através da MCM. Então, os irmãos sejam atentos, né? Nós vamos tirar o dia, nós vamos encerrar às 18h30. Alguém pode me ajudar aí? 18h15? Tá, às 18h15, através do Google Meet, nós vamos receber, né, o link, e nós vamos encerrar esse tempo de oração, conduzidos pela nossa MCM, tá bom? Então, os irmãos, durante o dia estaremos orando, acompanhem lá no Juntos, né? Eu sei que são muitas informações, irmãos, né? Tem muitos grupos aí, mas esse é um grupo importante que a gente precisa estar atento ali, porque as informações do que diz respeito ao funcionamento da igreja estão lá, tá bom? Então, amanhã, Dia Batista Mundial de Oração, e nós estaremos orando e intercedendo. Hoje nós estamos encerrando, meus irmãos, a nossa campanha de missões. E para a glória do Senhor, em nome do Senhor, nós vamos alcançar o nosso alvo, nós vamos ultrapassar, cremos nisso, né? E para isso contamos, obviamente, primeiro com a ajuda do Senhor. Segundo, não é? Com a participação, com o envolvimento dos irmãos, com a contribuição dos irmãos. Tanto aqueles que estão aqui no templo, estiveram pela manhã, estão à noite, quanto aqueles que estão em casa, que também são membros da igreja e devem participar com alegria para que nós alcancemos o nosso alvo. Quero lembrar que após o culto nós teremos a nossa feira missionária, então ninguém vai embora, né? Terminando aqui, nós vamos para a quadra, onde nós teremos a alegria e o privilégio de ter um tempo de comunhão e também contribuir para que nós alcancemos o alvo. Queridos, segundo domingo de dezembro é o dia da Bíblia, amém? E há 11 anos nós fazemos uma caminhada aqui pelo bairro, nós terminamos e culminamos lá na praça com um culto, reunindo muitas igrejas ou algumas igrejas evangélicas aqui do nosso bairro, do nosso entorno. Não será diferente esse ano, já estamos nos organizando, segundo domingo de dezembro, às 8h30 da manhã, nós estaremos reunidos aqui, para nós sairmos então, junto com mais 8 ou 9 igrejas, seremos 10 igrejas no total, e nós vamos participar dessa caminhada alusiva ao dia da Bíblia. Então, se organize para isso, né? E se você não tem a camisa, quantos irmãos têm a camisa do dia da Bíblia ainda? Amém. Falar baixinho aqui para pouca gente ouvir. Em quantos de vocês a camisa ainda dá depois de 11 anos? A minha eu me esforço, tá, irmão? Mas eu sou persistente. Então, olha só, eu nem combinei isso com Vanessa, né? Mas presta atenção, querido, se você não tem a camisa, ou se depois de 11 anos, tecido é assim, né, irmãos? Não dura a vida inteira, né? Ele encolhe mesmo, né? Depois de um tempo ele encolhe. Então, se depois de 11 anos você não tem mais, nos procure, dê o seu nome e a sua numeração, né? Pode escrever assim, entregar por trás, assim, para ninguém ver a numeração, né? E aí depois a gente vai tentar combinar com Vanessa para ver se não dá tempo de fazer, tá bom? Então, nós gostaríamos muito que todo mundo tivesse uma camisa do dia da Bíblia. É importante que a gente esteja nessa caminhada assim, tá bom? Com alegria, com disposição, com desejo de servir ao Senhor, nós vamos dedicar a Ele agora dízimos e ofertas e também vamos consagrar as nossas idas no altar do Senhor. Você que está em casa também pode e deve participar desse momento, fazendo a sua contribuição através dos aplicativos digitais que estão aí, ou consagrando agora e posteriormente devolvendo na sua comunidade de fé. Adoremos ao Senhor. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé? A gente vai cantar o hino de missões, é isso? Vamos ficar em pé então, né? Para cantar com alegria.
livro de Marcos 12, 15, os fariseus contestaram Jesus para quem que eles daria os tributos. Se era lícito dar os tributos a César. E Jesus respondeu: de quem é a imagem da moeda? A imagem é de César. Então dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelos dízimos e das ofertas aqui, Senhor Deus, depositados, Senhor Deus, para que a sua obra, Senhor, possa ficar grande cada vez mais, Senhor Deus. Que nós possamos, Senhor Deus, arcar com as nossas responsabilidades de cristão. Muito obrigado, Senhor, por tudo, Senhor Deus. Abençoe a cada irmão que foi dizimista, que ofertou, que o Senhor os abençoe e que derrame, Senhor Deus, sobre a sua vida o amor, a felicidade, Senhor Deus, e a paz. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos, nós estamos hoje, oficialmente encerrando a nossa campanha de missões. E nada melhor do que encerrarmos a campanha tendo um missionário, como tivemos aqui alguns falando, compartilhando conosco, falando dos desafios, falando das bênçãos, compartilhando conosco aquilo que Deus tem feito no campo. E hoje nós temos a alegria e o privilégio de recebermos aqui o irmão Emerson. Eu quero chamá-lo à frente. Irmão Emerson é o coordenador da Cristolândia aqui em Vitória, tem sido uma bênção aqui no nosso meio, e hoje ele vai compartilhar conosco os desafios, aquilo que Deus tem falado ao seu coração, aquilo que Deus tem feito no nosso campo missionário, sobretudo nas Cristolândias, e nós oramos para que Deus o abençoe, para que Deus o use, e assim fale poderosamente aos nossos corações. Graça e paz, queridos. Boa noite. Privilégio podermos estarmos juntos aqui nesta noite, para podermos adorar o Senhor e ver aquilo que Ele tem para falar aos nossos corações nesta noite. Muito obrigado, pastor Celso, por ceder o seu púlpito, é um privilégio muito grande poder estar aqui, e o púlpito é algo muito especial, que o pastor tem. Ele tem uma intimidade muito grande com isso aqui, ele não cede para qualquer um, e nessa noite eu sou um privilegiado de poder estar aqui nesse púlpito nesta noite. Muito obrigado pelo privilégio e pelo carinho, também pelo convite. Pastor Jorjão também, muito obrigado. Um privilégio estar aqui também na igreja de Renato e Vanessa também, um carinho muito grande, um coraçãozinho para vocês. Muito obrigado por poder estar aqui. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em João 14, de 1 a 6. Nós vamos ler a palavra de Deus. Vamos nos colocar em pé mais uma vez, para a gente ler, depois a gente senta e fica em reverência ao Senhor da palavra. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Pai querido, em nome de Jesus, louvado seja o teu nome. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor me deu de estar aqui nesta noite. Receba o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão. Tome o primeiro e o último lugar deste culto,
porque Tu és o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, e a Ti pertence todas as coisas. O que importa nesta noite é que o Senhor cresça, a gente diminua, e que o Teu nome seja louvado e glorificado para todo sempre. Fale aos nossos corações, que venhamos aprender mais de Ti. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Podeis assentar, queridos. Queridos, quando a gente começa a ler um pouquinho esse texto, e a gente vê um pouquinho do cuidado de Jesus para conosco, né? E a gente começa a caminhar nele, né? Que o coração de vocês não fique angustiado, creia em Deus, creia também em mim. Ele diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhe teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Sabe, é interessante quando a gente começa a olhar para esse versículo, a gente passa por esse versículo e a gente foca somente no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas quando a gente foca um pouquinho no contexto, a gente entende o seguinte, que o cuidado de Jesus para conosco. E nós vamos hoje falar um pouquinho em alguns versículos do cuidado que Jesus tem comigo e com você, nesta noite. E ele diz assim, então, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito, eu vou preparar um lugar para vocês. Ele diz assim ainda, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Então, Jesus, quando a gente começa a entender, a gente começa a ver, a gente começa a entender o cuidado de Jesus conosco. E quando a gente começa a olhar para Jesus, quando a gente começa a entender, sabe, o amor de Jesus por nós, a simplicidade do amor de Jesus por nós, a gente começa a se constranger de uma forma tão grande, sabe, que a gente não consegue mensurar a grandiosidade da graça de Deus e do amor de Jesus por nós. E aí ele caminha mais um pouquinho e diz assim, e eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará, em João 14,16, ele diz assim, e eu lhe pedirei ao Pai, e ele dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Ele disse ainda que não nos deixaria órfãos, os 2 versículos à frente. Olha só o cuidado de Jesus conosco. E ele diz assim, em 17:21, na oração sacerdotal dele, o que Jesus queria, como Jesus queria que nós fôssemos, como que Jesus queria que eu e você fôssemos. Ele diz assim, Pai, para que todos sejam um, como Tu és em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Sabe, Jesus Cristo queria que eu e você fôssemos igual ao Pai, vivêssemos unidos igual ao Pai, tivéssemos uma unidade igual ao Pai, para que as pessoas pudessem ver Jesus em nós, para que as pessoas pudessem ver Jesus em nós, a luz de Jesus brilhar em nós. E ele vai e no 17:23 ele diz assim, e eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes como igualmente me amaste. Sabe, querido, Jesus fala aqui nesses 2 versículos da oração sacerdotal dele em unidade. Em unidade, para que sejamos um, para que juntos possamos ser um para a glória dEle, para o louvor dEle, para a honra dEle. E ele caminha depois ali, e aí depois quando a gente começa a ver, eu vou um pouquinho para o Salmo 37, versículo 5, quando Davi diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E muitas pessoas pegam esse versículo e às vezes num aconselhamento, num momento de aconselhamento, você usa esse versículo para aconselhar uma pessoa no momento de dificuldade, olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. E lá na Dutra, no Rio de Janeiro, em Parada de Lucas, tem uma empresa muito grande
com esse versículo lá, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, Salmo 37:5. Mas esse versículo, ele é mais profundo do que a gente pode imaginar. Esse versículo, ele diz o seguinte: para que a gente entregue a nossa vida de uma forma completa a Jesus, para que a gente entregue a nossa vida de uma forma completa a Ele, sem reservas, para que a gente entregue a nossa casa, o nosso casamento, os nossos filhos, a nossa conta bancária, o nosso carro, a nossa bicicleta, os nossos estudos, o nosso doutorado, o nosso pós-doutorado, a nossa faculdade, o nosso primeiro grau, segundo grau, para que a gente possa entregar o nosso trabalho, para que a gente possa entregar tudo, para que Ele seja verdadeiramente o Senhor da nossa vida e para que Ele tenha o controle total da nossa vida. Jesus Cristo, Ele quer ter o controle total da nossa vida, de uma forma plena, completa e total da nossa vida. Jesus Cristo, Ele não quer ter a gente 99%, 90%, 98%, Ele quer ter 100% da nossa vida. E para que Jesus Cristo seja verdadeiramente o Senhor da nossa vida, nós precisamos renunciar o nosso eu, a nossa vida. E quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, ou levanta a nossa mão, ou contemplando a natureza, ou num PG, ou num culto, sozinho, quietinho, seja de que forma for, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, a gente fala assim, ó, Jesus, a partir de agora, eu já não vivo mais, o Senhor vive em mim, o Senhor passa a viver em mim, o Senhor faz morada em mim, e aí nós passamos pelo processo da conversão, e aí depois começamos a passar pelo processo da transformação, e depois pelo processo da santificação. E é quando aceitamos a Cristo, nós renunciamos a nossa vida, deixamos a nossa vida de lado, porque se for para a gente aceitar a Cristo e continuar tendo a nossa vida, não adiantou nada a gente aceitar a Cristo, porque quando a gente aceita a Cristo, a nossa vida fica de lado, não é isso? Como é que o versículo diz? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo na carne, hoje vivo na fé, no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E aí nós falamos isso para as pessoas, e isso às vezes parece um jargão, mas quando a gente fala isso para as pessoas, quando a gente entende isso, nós renunciamos à nossa vida, e passamos a deixar de viver os nossos sonhos, e passamos a viver os sonhos de Deus, e passamos a ter uma vida consagrada ao Senhor, uma vida dedicada ao Senhor, uma vida de oração, de comunhão, de dependência de Deus, de consagração ao Senhor, e uma vida de santificação diária a Deus, para que o nome dEle seja glorificado em nós, para que Ele ache graça em nós, para que as pessoas possam ver Jesus refletir em nós, para que as pessoas cheguem em nós e vejam em nós, sintam em nós exalando o bom perfume de Cristo, e para que as pessoas vejam em nós verdadeiros discípulos de Jesus. Como tem sido a sua vida dentro da sua casa? A sua esposa tem visto você como verdadeiro discípulo de Cristo? Jesus tem sido o Senhor da sua vida na sua casa? Como você tem tratado o seu marido também? Jesus tem sido o Senhor da sua vida? Como você tem tratado seus filhos? Como você tem sido no seu trabalho? Como você tem sido com seus amigos? Nos seus negócios? Como você tem sido? Você tem pagado os seus impostos? Você tem honrado a Deus? Você tem feito tudo as coisas direitinho? Você tem honrado o seu horário de trabalho? Você tem honrado o seu patrão? Você tem honrado nos seus estudos? Você tem feito tudo de acordo para que o nome de Jesus seja glorificado? Porque para que o nome de Jesus seja glorificado em nós, Jesus precisa ser verdadeiramente o Senhor da nossa vida. Jesus precisa ser verdadeiramente o Senhor e Salvador da nossa vida, e Jesus precisa ser verdadeiramente o centro da nossa vida. Como você tem sido na igreja? Falando mal do pastor, falando mal do irmão, fofocando, falando mal um do outro. Como tem sido a sua vida? Jesus tem sido o Senhor na sua vida dentro da igreja? Como tem sido a sua vida? Sabe por que eu estou falando isso, queridos? Porque a gente está em plena campanha de missões nacionais. E missões não é algo feito por uma denominação ou por uma organização, não. Missões é um movimento liderado pelo Espírito Santo de Deus. E se você é um salvo, é um lavado e remido pelo sangue de Jesus, você tem uma vida que vai
transbordar de Deus pelo seu Espírito e vai viver missões para a glória dele, mas só podemos fazer missões se Jesus for verdadeiramente o Senhor da nossa vida, o centro da nossa vida, se vivermos em unidade, para podermos anunciar à nossa nação e ao mundo inteiro que só Jesus Cristo salva. Só podemos anunciar aos outros, aos nossos vizinhos, aos nossos colegas, às pessoas que nos conhecem, se as pessoas verem Jesus em nós, só podemos anunciar a essas pessoas, se Jesus Cristo for verdadeiramente o Senhor da nossa vida e o centro da nossa vida. Aí sim, podemos avançar e anunciar para as pessoas que só Jesus Cristo salva. Sabe, queridos, se você é um salvo, se você nasceu de novo, você está envolvido na missão de Deus, você se tornou o templo do Espírito Santo, não existe como você não fazer parte dessa obra. Vou repetir para vocês, porque missões é um movimento liderado pelo Espírito Santo de Deus. O dono da obra é o Espírito Santo de Deus. Ele é o dono da obra. Nós somos apenas missões nacionais. A igreja do Senhor Jesus é um instrumento, uma caixinha de ferramentas de Deus para levar o Evangelho a todas as nações. Mas a primeira pregação do Evangelho é com a nossa vida. Como tem sido a nossa vida? As pessoas têm visto Jesus em nós? Sabe, queridos, 90% de toda oferta missionária, de tudo que entra, de toda oferta que entra é investido no campo missionário. 90% de toda oferta que entra em missões nacionais é investido no campo missionário. A cada R$10 que você oferta, é investido no campo missionário. E eu quero dizer para mim e para você nessa noite, missões não se faz com dinheiro. Dinheiro paga boleto, conta de água, luz, telefone, cartão de crédito, carro, casa, mas se faz com oferta, porque ofertas geram vidas. E eu vou mostrar para vocês aonde a sua oferta chega um pouquinho. Vou mostrar um pouquinho para vocês de onde a sua oferta chega. Nós vamos sair daqui, do Espírito Santo, sudeste, vamos lá para o norte. Nós vamos lá para a Amazônia, para as comunidades ribeirinhas do Amazonas. Mais de 35 mil comunidades ribeirinhas do Amazonas precisando de Jesus. Você sabia, para se aproveitar da fome daquelas pessoas? Aí o barco missionário depois chega naquela comunidade, levando compaixão e graça, atendimento médico, cestas básicas, erradicação das cáries, cuidando daquela comunidade ali, levando compaixão e graça, e aquela comunidade, intencionalmente, aquela comunidade se apaixona por Jesus, se rende a Jesus, e a sua oferta chega lá, levando compaixão e graça, e as pessoas são salvas pelo poder do Evangelho ali naquela comunidade ali. É a sua oferta que chegou lá. Vai ter bolo hoje na feira? Vai ter bolo? Vai ter um bolinho, alguma coisa na feira missionária ali? Cuscuz? O cuscuz que você vai comer vai levar a sua oferta lá no Amazonas. Queridos, na pandemia, que tivemos aquela pandemia, teve o SOS Manaus. Vocês lembram do SOS Manaus? Que tiveram, não tinha nem oxigênio em Manaus. E aí a sala de oração, Missões Nacionais tem a sala de oração todos os dias, de segunda a sexta às 18 horas e sábado e domingo às 6 horas da manhã. Aí nós começamos a fazer uma campanha para distribuir cestas básicas nas comunidades ribeirinhas do Amazonas. O Amazonas liderado pelo André, pelos nossos missionários, pastor André e Germana, e começaram a fazer uma campanha e entraram em contato lá com uma pessoa lá que faz cestas básicas e conseguiram uma promoção lá de um valor, e cada cesta básica R$70. E começamos a fazer campanha,
e começamos. Sabe quantas cestas básicas foram distribuídas na campanha do SOS Manaus e mais em Presidente Prudente, São Paulo? 30 mil cestas básicas, queridos, 30 mil, a sua cesta básica estava lá. Sabe quanto dá 30 mil vezes 70? 2 milhões e 100 mil reais só de cesta básica. A sua cesta básica estava lá. A sua cesta básica estava lá. Aí nós vamos sair, a gente sai do Amazonas ali e vamos para o sertão com a carreta missionária. A carreta missionária invadiu o sertão, levando compaixão e graça ali para o sertão. Mais de 18.300 atendimentos foram feitos na carreta missionária durante um ano da carreta missionária. Sabe, queridos, eu vou contar, vocês conhecem a história da carreta, como surgiu a carreta? Vocês conhecem? Muitos aqui conhecem. Quem conhece a história de como surgiu a carreta? Não conhece ainda? A carreta foi assim o seguinte, em plena pandemia, o doutor Misael, um missionário nosso, ele começou a dar a ideia de ter um ônibus, e nesse ônibus, queria um ônibus, e o ônibus, e foram falar com o pastor Fernando preocupado em plena pandemia, e gastar muito dinheiro, ficou muito preocupado, que a pandemia foi muito séria, e aí o pastor Fernando perguntou, quanto é o ônibus? 500 mil reais, aí o pastor Fernando ficou muito preocupado, 500 mil reais e tal. E aí começaram a orar, daqui a pouquinho o pessoal da junta se reuniu, daqui a pouquinho foram com o pastor Fernando, o ônibus não dá mais. Tem que ser uma carreta. E a carreta é mais barata? Não, é mais caro, 1.200.000 reais. Aí ele, né, misericórdia, como é que nós vamos pagar isso? Não começou, não, nós temos que fazer, o sertão precisa, não tem, o Amazonas tem o barco, mas o sertão não tem nada, a gente precisa. E começaram a orar, e chegou um contrato na mesa dele para dar uma entrada de 300 mil reais, 300 e poucos mil reais, 340 mil para fazer a carreta. Mas ainda não estava nada certo, né? Aí ele começou a orar, e na sala, e o que aconteceu? Uma irmã que estava na sala de oração, ela estava regando a sua plantação de maxixe, e ela estava escutando a sala de oração com o celularzinho no bolso, né, orando e escutando. E quando ela estava lá, e ela viu a chamada da carreta. E ela sentiu no coração de consagrar toda a sua plantação de maxixe ali ao Senhor e consagrar ela para a carreta. E ela pegou e consagrou toda a plantação de maxixe para a carreta. Ela pegou e mandou uma mensagem para o pastor Fernando. Pastor Fernando, contou a história toda, consagrei minha plantação, já colhi o maxixe, já vendi, já depositei, está aí o comprovante, já podemos comprar nossa carreta. Aí o pastor Fernando pegou o celular, abriu o celular, tinha aquele comprovantezinho da Caixa Econômica, quando ele abriu o celular, tinha um depósito lá, 30 reais. Aí, 30 reais, 1.200.000, a conta não bate. Aí ele falou que Deus falou para ele na hora, pode comprar a carreta, que eu vou pagar a carreta. Uma oferta de 30 reais, queridos. Deus falou ao coração dele. E hoje a carreta está totalmente paga, 1.200.000 reais, invadindo todo o nosso estado, todo o estado da Bahia, todo o sertão da Bahia, levando compaixão e graça aquelas pessoas que mais necessitam lá, levando atendimento médico, levando cestas básicas, levando atendimento odontológico, sabe? É a sua oferta que chega lá, é a sua oferta que está lá. Teve uma pessoa, pastor, uma pessoa que chegou lá, ele tinha, lá no sertão, é uma coisa muito precária, nem dentista tem às vezes, aí tinha arrancado um dente com alicate, e para passar a dor, né, ele pegou um copo de cachaça e bucejou o copo de cachaça e engolia para passar a dor. E a carreta chegou nesse lugar. E a televisão foi fazer a reportagem na hora. Né? Porque todo lugar que a gente vai, a televisão parece que descobre e vai atrás da carreta. Aí ele foi lá, ele não quis nem subir, ele falou, não sou digno não, eu quero ser atendido aqui na escadinha mesmo da carreta. Aí
os missionários foram lá, pegaram ele, levaram ele lá dentro, ele foi, trataram do dentezinho dele, cuidaram do total, depois ele saiu. Aí quando ele saiu, a repórter foi perguntar para ele, e aí, como foi? Ele falou assim, ó, glória a Deus, eu não senti dor, é a sua oferta que chegou lá. Sabe, querido, Jesus não é só para mim e para você, Jesus é para toda a nossa nação. Nós precisamos fazer o ID de Jesus. Se isso não incomoda você, tem alguma coisa errada com você, porque o Espírito que habita em mim habita em você, e isso tem que mexer o seu coração. Tem pessoas que compram um iPhone e parcelam 20 vezes, Renato, mas vai pagar. Se a geladeira queimar agora, ela parcela em 30 vezes, porque precisa da geladeira em casa. Mas para dar uma oferta de missões, dá o resto, pastor. Dá o resto, o que sobra. Nosso Deus não é Deus de sobra, né? Nosso Deus não é o Deus de pelo menos. A oferta missionária, ela tem que sair de dentro para fora, ela tem que incomodar, ela tem que ser sacrificial, porque ela é sobrenatural. A oferta missionária, ela é sobrenatural, ela gera vidas. Ela vai aonde eu e você não podemos ir. Se isso não incomoda eu e você, meu irmão, tem alguma coisa errada comigo, com você. Aí a pessoa fala para mim, mas como é que eu vou fazer? Eu não tenho, só tenho 20, 30 reais. Você vai pegar esses 30 reais, vai comprar caneta de R$1, vai vender ela por 5. Ó, caneta missionária, pega, bota um adesivozinho da igreja, Igreja Batista Monte Sinai, vai vender a R$5. É para quê, meu irmão? Ele vai comprar um pacote de bala. 5 balinhas por R$1, vai fazer dos 20, vai fazer 100, vai fazer um bolo, pastor, anuncia lá que eu estou vendendo um bolo para missões, o pastor vai anunciar. Olha, o irmão Emerson está vendendo bolo para missões. Aí eu vou fazer casadinho, eu vou fazer alguma coisa, porque quando a gente quer comprar alguma coisa para a gente parcela em várias vezes, a gente dá nosso jeito, mas quando é para obra missionária, queridos, a gente se retém, segura. Sabe, queridos, nós precisamos olhar e entender que a oferta missionária, querido, é sobrenatural. Tanto a oferta missionária quanto o dízimo também é sobrenatural. Agora, não é para você tirar a sua oferta do dízimo, esse ano, esse mês não vou dizimar e vou ofertar, não. A oferta é algo separado do dízimo. O dízimo é do Senhor, é da igreja, para o sustento da igreja. E a oferta missionária é algo que você vai dar para missões, é totalmente diferente. E essa oferta, ela tem que sair também de dentro de você, porque as duas ofertas são sobrenaturais. E nós precisamos entender isso. E aí a gente sai daí da carreta missionária e a gente caminha lá para a Vila Minha Pátria. Os afegãos, mais de 160 afegãos que saíram do seu país, corridos, com medo de ser mortos, metralhados, fuzilados. Vocês viram aquela cena nos jornais? Pessoas penduradas no avião, querendo ir embora de qualquer jeito. Aí eles ficavam lá num quadradinho no aeroporto lá de São Paulo, numa situação precária, indignamente. Mas a sua agência missionária, com compaixão e graça, a sua oferta chegou lá, e aí Missões Nacionais, juntos com Missões Mundiais, abriu a Vila Minha Pátria, e hoje tem 161 afegãos lá. A sua oferta chega lá. Pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, que não querem crer em Jesus de jeito nenhum. Mas nós estamos lá levando o Evangelho para aquelas pessoas que precisam de compaixão e graça. Jesus não é só para mim e para você, meus irmãos. Jesus é para todos, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. E aí nós saímos da Vila Minha Pátria e a gente vem para Cristolândia, 50 Cristolândias espalhados em todo o Brasil. Só aqui no estado, mais de 80 mil refeições servidas, levando compaixão e graça.
Nas Cristolândias, mais de 130 mil atendimentos no Brasil. Quem foi para o aniversário de 10 anos viu lá, só lá tinha mais de 30 pessoas restauradas pelo poder do Evangelho, e uma vida vale mais do que o mundo inteiro. É a sua oferta que chega lá. Um aluno da Cristolândia, queridos, custa R$ 1.200 por mês. Um aluno. E ainda brigam comigo, que quer mais, né? Mas é a conta que eu tenho. Mas custa R$ 1.200 por mês, e a sua oferta chega lá, levando compaixão e graça. O cuscuz que você vai comer hoje ainda vai levar para casa para dar para alguém de presente? A sua oferta chega lá, leva compaixão e graça àquelas pessoas que estão nas drogas. Nós somos o país com o maior consumidor de cracks do planeta. Nós somos 2 milhões de batistas brasileiros e 2 milhões de usuários de cracks no Brasil, segundo a OMS. A ONS, Organização Nacional de Saúde. Nós somos o país onde nós temos o maior número de universitários, usuários de solventes no mundo. E a Cristolândia não é da Junta de Missões Nacionais, é de vocês, dos batistas brasileiros. O barco da Amazônia é de vocês. Sabia que vocês têm um barco? A carreta é de vocês, pertence a vocês. A Cristolândia é de vocês. Essa igreja aqui faz um trabalho lindo com viver, é de vocês. Faz um trabalho maravilhoso, lindo, especial com viver, é de vocês. Nós precisamos entender, queridos, viver em unidade para proclamar a nossa nação que só Jesus Cristo salva. Nós precisamos entender isso. Aí você pega a vida, vocês vão ter oportunidade, como a do Leonardo, mais de 15 anos nas drogas. Sendo restaurado pelo poder do Evangelho. Queridos, aí você pega a vida como a de Silvia Regina, restaurada pelo poder do Evangelho. É a sua oferta que chegou lá, queridos, é a sua oferta que chega lá. Então, missões a gente tem que vibrar, a gente tem que fazer, a gente tem que caminhar juntos, a gente tem que, num só propósito, caminharmos em unidade para o avanço da obra missionária na nossa nação. As pessoas estão clamando por Jesus e precisamos juntos proclamar a nossa nação que só Jesus Cristo salva. Precisamos entender que precisamos avançar, todos nós, num propósito de ganhar a nossa pátria para Cristo. Só para vocês entenderem um pouquinho, só no projeto de plantação de igrejas, mais de 5.000 crianças foram alcançadas com projetos de plantação de igrejas. Vocês sabem o que é isso? É a sua oferta que chega lá. Nós somos mais de 990 missionários espalhados por todo o Brasil. São vocês que sustentam. São vocês que sustentam missões nacionais através da sua oferta. São vocês que sustentam os missionários. Sabe, queridos, é importante a gente entender isso. Se isso não mexe comigo e com você, tem alguma coisa errada. Se isso não mexe comigo e com você, se isso não dá um saculejo na gente, e a gente não entende que a gente precisa avançar mais, que a gente precisa caminhar mais, que a gente precisa orar mais, que a gente precisa estar mais de joelho, clamando, orando, buscando para a salvação da nossa nação.
Jesus Cristo precisa ser verdadeiramente o Senhor e Salvador da nossa vida, porque se Jesus Cristo for verdadeiramente o Senhor e Salvador da nossa vida, o centro da nossa vida, nós vamos amar missões, vamos seguir o ídolo de Jesus e vamos avançar na proclamação do Evangelho, proclamando que só Jesus Cristo salva. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você vai fazer parte disso? Eu e você vamos fazer parte disso? Qual vai ser o seu alvo? Qual foi o seu alvo? Qual vai ser o seu alvo? Qual vai ser a sua entrega do seu alvo? Ela vai sair de dentro? Ela vai incomodar? Ou você vai dar só a sobra para Jesus? Qual vai ser o seu alvo? Qual vai ser a sua vida? Vai ser uma vida de oração, de comunhão, de intimidade, que você está orando pela nossa nação, que você está orando pelo nosso Brasil, que você está orando para que a nossa pátria seja salva para Cristo, que você está orando para que o mundo reconheça que só Jesus Cristo salva? Nós precisamos, queridos, parar de ser ocos, ir na igreja, só levantar a mão, cantar e depois sair e achar que está tudo bem. A nossa vida precisa ser uma vida de intimidade com Deus. A nossa vida precisa ser uma vida de comunhão com Deus, precisa ser uma vida na dependência de Deus, uma vida na direção de Deus. Nós precisamos parar de viver os nossos sonhos, de viver os sonhos de Deus. E eu queria fazer um desafio para você nesta noite. Quando você chegar em casa, depois de participar dessa feira tão gostosa, de comer esse cuscuz tão gostoso, ou o que tiver mais lá, você vai chegar em casa para você escovar o dente. Quando você olhar naquele espelho lá do banheiro, você vai fazer uma pergunta para aquela pessoa que está refletindo naquele espelho. E a pergunta que você vai fazer é o seguinte: Jesus confia em você? Jesus confia em você? E aí você vai ver a resposta daquela pessoa que está refletindo no espelho. Qual é a resposta daquela pessoa? Nós precisamos, queridos, avançar e não recuar, mas sim avançar na obra missionária da nossa nação. Nosso Deus não veio aqui para brincar. Nosso Deus, Ele não brincou. Ele não veio aqui para brincar. Ele não veio aqui para brincar de ser Deus. Ele entregou a sua vida por mim e por você. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos devemos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Vocês acreditam na Bíblia? Quem acredita na Bíblia? Vocês acreditam que isso foi verdade? Jesus não veio para brincar não, queridos. Jesus veio com um único propósito aqui na terra, para nos dar a vida eterna. Aonde Ele passou, Ele curou, Ele ressuscitou mortos, curou cegos, curou aleijados, Ele fez a grande pesca, fez a multiplicação de pães e peixes.
mas Ele veio com um único propósito: morrer por mim e por você, nos dá a vida eterna. Aonde Ele passou, a glória dele se manifestou, porque Ele era o próprio Deus. Mas Ele sofreu tudo, porque Ele também era homem. Então Jesus era 100% homem, mas 100% Deus também. Ou melhor, Ele era 100% Deus, mas 100% homem também. E Ele sofreu tudo isso por mim e por você, para nos dar a vida eterna. Nosso Deus é um Deus missionário. Nosso Senhor é um Senhor missionário. E Ele nos chama para juntos, em unidade com Ele. Para juntos, em unidade, igual Ele e o Pai, proclamarmos a nossa nação, que só Jesus Cristo salva. Estamos juntos e vamos avançar, proclamando a nossa nação, que só Jesus Cristo salva. Deus abençoe. Pastor? Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus a palavra que ouvimos, as informações preciosas do campo missionário que tivemos, que de fato todas essas coisas possam contribuir para que com alegria nós como igreja continuemos avançando em direção àqueles que são próximos de nós. Isso começa na nossa casa, começa com os nossos familiares, avançando em direção à nossa comunidade, avançando em direção àqueles com os quais nós temos a oportunidade de conviver no nosso dia a dia, avançando também na oferta missionária para que esse evangelho continue sendo pregado a todos aqueles quanto ainda não conheceram a Jesus como seu Senhor e Salvador. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado, ó Deus, porque temos entendido e compreendido, ó Deus, o nosso papel. O nosso papel é, dia após dia, sermos parecidos com o Senhor. O nosso papel é, dia após dia, pregarmos o evangelho da graça de Cristo Jesus. O nosso papel é vivermos, ó Deus, nesse tempo, baseado naquilo que temos recebido e naquilo que temos aprendido do Senhor. Ajuda-nos a avançarmos, ó Deus. Ajuda-nos a prosseguirmos. Ajuda-nos a continuarmos, ó Deus, pregando o Teu evangelho e contribuindo assim para que os céus sejam povoados. Contribuindo assim para que muita gente possa conhecer e reconhecer Jesus como seu Senhor pessoal. Abençoa essa igreja, abençoa o Teu povo aqui nessa localidade, assim como abençoa o Teu povo espalhado pela face da terra. Que a Tua boa obra continue sendo realizada através do Teu povo. Obrigado pela vida do irmão Emerson, continue a abençoá-lo no seu trabalho, no seu ministério, abençoa a vida dele, abençoa a vida da Valdice. Que esse casal precioso, ó Deus, continue sendo instrumento do Senhor aqui nesse estado. Esse estado chamado Estado do Espírito Santo, que precisa, Deus, precisa do Senhor. E isso acontecerá, ó Deus, quando a Tua igreja, ou à medida em que a Tua igreja continue avançando. Nós oramos, nós agradecemos por tudo e fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Queridos, nós vamos passar agora para o outro lado. É lógico, né, meus irmãos? Quando ele perguntou assim, pastor, vai ter bolo, vai ter bolo. Como ele insistiu com doce, eu falei cuscuz, né? Mas se ele tivesse perguntado, pastor, vai ter mais coisa? Vai ter churrasco, vai ter feijão tropeiro, vai ter cuscuz e vai ter também mousse. Então tem para todos os gostos, né? Você não pode ir embora, porque assim nós estaremos também contribuindo, repito, né? Para que nós alcancemos o nosso alvo. Obrigado àqueles que nos visitam, tanto aqui quanto em casa. A sua presença é sempre muito bem-vinda. Que o Senhor nos leve em paz e nos conduza debaixo de suas mãos de poder.